Os pagamentos vão começar a partir do dia 18 de agosto. Quem tem o final do NIS 1 já sabe que muita grana vem por aí. Quando eu falo muita grana é porque tem alguns beneficiários que foram bloqueados e que há uma grande expectativa de que agora, nesse mês de agosto, os desbloqueios aconteçam. Então, você que faz parte do programa Bolsa Família, fique atento. A atualização é primordial. Quem faz parte do público 1, ou melhor, do público 2, quem faz parte do público 2 do Bolsa Família, eu não estou falando NIS, eu estou falando público. Quem faz parte do público 2 deve estar recebendo as mensagens para que você atualize até o dia 11 de agosto. São todos? Não, o governo fala com aquelas pessoas unipessoais, então o governo está enviando, você faz parte do público 2 e você tem que atualizar até o dia 11 de agosto. Alex, eu não recebi nenhuma mensagem. Eu faço parte do público 2. É necessário eu ir ao CRAI para poder fazer a atualização? Se você faz parte do Bolsa Família, se você está no público 2, nesse caso, independente de qualquer coisa, é necessário chegar essa informação. Caso não tenha chegado, então não há necessidade, né? Lembro mais uma vez, quem é o público 2? São as famílias que entraram no Bolsa Família ou fizeram a sua última atualização entre junho e julho do ano passado. Então, você que fez sua última atualização entre os meses 6 e 7, junho e julho do ano passado, se você atualizou nesses 2 meses, então você faz parte do público 2. Se você entrou nesse período, entre junho e julho do ano passado, 2022, você faz parte do público 2. Nesse caso, o público 2 tem que atualizar até o dia 11 de agosto. Certo, pessoal? Certinho? Agora eu lembro, a atualização é até o dia 11. Público 2, o governo está mandando mensagens, especialmente os unipessoais, pessoas que moram só. Eu vi várias famílias dizendo, Alex, eu não moro só, eu tenho 3 pessoas que moram comigo, meu esposo mais os meus 2 filhos, e eu recebi essa mensagem, eu não moro só. Eu preciso ir? Precisa. Você tem que ir lá para atualizar, porque o governo entende que você mora só. Eu vi alguns inscritos dizendo, Alex, mas eu atualizei e lá é confirmado que tem 3 pessoas que moram comigo, então são 4. Mas se chegou a mensagem, você tem que voltar e refazer. Quem não for, pode ter o pagamento suspenso ou até mesmo cortado. Suspensão, bloqueio e cancelamento. Então, a recomendação é atualize. Quem faz parte do público 3, faz parte do Bolsa Família, só em setembro. O Alex, público 3, quem é que é o público 3, Alex? Eu estou voando nessa história. Público 3 são as famílias unipessoais que entraram no programa Bolsa Família entre março e maio do ano passado. Então você que entrou entre março e maio, abril e maio, 3 meses do ano passado, você que entrou, unipessoal entrou nesse período, você faz parte do público 3. Se você fez sua atualização nesse período também, entre março, abril e maio do ano passado, você faz parte do público 3. Nesse caso, essa sua atualização não é agora. Essa sua atualização vai ficar para setembro. Então, nesse caso, quando for em setembro, o público 3, só a partir do dia 15 de setembro. Tá? Então, fique atento a essas informações, tá? Essa semana, nessa última quinta-feira, dia 3 de agosto, o governo, o presidente Lula, ele indicou o seu ministro, Agora, ele que foi advogado, defendeu o presidente Lula estava preso na época, e ele defendeu, entrou com a ação e conseguiu. Moral da história, ele foi indicado como ministro do Supremo e assumiu nessa quinta-feira, dia 3 de agosto. E aí houve uma festa, Teve foi uma festa em Brasília, muitos convidados, inclusive apoiadores de Lula e apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Teve vários. Então aqui, como você está vendo aí, vários sites falando sobre isso, indicado por Lula, Zanin toma posse e se torna o ministro mais jovem do Supremo. Ele vai ter aí mais de 25 anos como ministro, tá? E aí eu já vi muita gente, muitos especialistas comentando o seguinte, eu concordo. Para tudo tem que ter experiência. O ministro, ele assumindo agora, ele tem muita experiência, apesar de ser novo, Mas é advogado. E aí muitos especialistas dizem o seguinte,
Se o Congresso não mudar essa história de quem pode indicar é o presidente, vai ficar difícil qualquer cidadão entrar com ação, por exemplo, contra seja quem for. Por exemplo, quem é que vai entrar, por exemplo, com ação contra algum tipo de político e chega aí, por exemplo, em um ministro que é indicado pelo presidente Lula ou pelo ex-presidente Bolsonaro, e muita gente vai dizer, olha, ele vai querer facilitar, né? Ele vai querer ajudar. Então, existe muito disse-me-disse. O que eu quero falar para você entender? Tudo deve funcionar com transparência. O certo, tá? É concurso, gente. Tem que mudar essa história de indicação de presidente. Ó, vou botar o ministro, quem vai indicar o presidente. Tem que acabar com isso. Não é o caso do ministro novo, né? Teve o Alexandre de Moraes, teve o Zanin, agora que está assumindo, são ministros que foram indicados. Todos os ministros são indicados pelo presidente que está na ativa. Então, tem que mudar essa história, gente. O Congresso tem que rever essa questão, tá? Para você entender é o seguinte, ó, tudo na vida há concorrência. Então tem vários juízes com muita experiência, uma vasta experiência, não são indicados para assumir nada, no Supremo nada. Então eles têm que ter o quê? Uma parceria com os políticos, quando um desses políticos se torna presidente, aí indica. Ou seja, e os mais experientes que resolvem qualquer ação, bate o martelo e resolve tudo, não tem chance, não tem oportunidade. Então, certo, tem que ser por concurso. Tem que acabar essa história de indicação. Se é para ter transparência, então bora fazer isso. Você concorda comigo que deve ter transparência? Não, Alex, quem deve indicar é o presidente. Imagina aí como vai ficar a situação, né? Então a gente vê que tem que ter transparência no sentido de, ó, foi indicado, mas o correto é concurso. Por exemplo, quando um político é eleito, ele teve a maioria dos votos, então foi a população que indicou. Quando alguém vai assumir alguma vaga, né, e aí é necessário, seja qual for, concurso, seja para a área policial, seja para servidor público, estadual, federal, municipal, tudo é concurso. Então muitos analistas especialistas estão falando sobre isso, e aí eu concordo que deve mudar isso, tá? Inclusive, tudo está se cumprindo para as profecias, viu? Deixa eu entrar aqui, porque poucas pessoas não estão entendendo a situação. Você já ouviu falar no tal de os Illuminatis? Os Illuminati é um nome dado a vários grupos secretos, tanto reais quanto fictícios, né? Historicamente, os Illuminati, o nome geralmente se refere aos Illuminatis da Baviera, uma sociedade secreta da época do Iluminismo, que foi fundada no dia 1º de maio de 1776, né? E aí dizem que foi extinto em 1785, mas até hoje muita gente fala, olha, quem manda é o povo, né? Esses Illuminatis aí, e tem vários segmentos, e aí vai administrando cada região, cada parte do continente, e muita gente diz, eu não acredito muito nessa coisa, mas nesse mundo eu não estou duvidando mais de nada. Então, deixa eu mostrar aqui algumas passagens que é importante você entender o que é que está acontecendo, tá, gente? Por exemplo, deixa eu mostrar aqui um negócio importante que você vai entender o que eu quero falar, tá? Quem tem a mente aberta vai entender. Olha o que está escrito no livro de Romanos. Primeiro Romanos, para lá, deixa eu lembrar aqui. O Senhor Jesus Cristo veio para os que estavam doentes, enfermos, precisando de quê? Precisando de uma libertação, de uma salvação, tá? Então, olha no livro de Romanos para você entender onde é que eu quero chegar nesse momento, tá? No livro de Romanos, capítulo 1, presta atenção, que diz o seguinte, Romanos, no livro, 1 Romanos, capítulo 17, olha o que é que diz nesse versículo, para você entender o que a gente está acompanhando. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Você já parou o tanto de injustiças que estamos encontrando atualmente? Vocês lembram que Jesus Cristo veio para libertar o seu povo cativo? Jesus Cristo veio para libertar, para transformar. Outra coisa, preste atenção, por que a gente vê poucas pessoas ajudando as pessoas mais simples, mais humildes? Você já parou para pensar?
aqui mesmo, né, pelas redes sociais. O que tem de gente aí só fala de bolo, de torta. Poucas pessoas falam em trazer informações para ajudar a população mais simples, mais humilde. Você já parou para ver? Tem tanta gente aí estourando com milhões de seguidores. Bora falar de fofocas, de piadas, bora falar sobre tudo, mas não fala sobre ajudar as pessoas mais simples. A gente traz informação todo dia aqui para deixar você informado de tudo. Deixa eu passar outra informação aqui, só para você entender o que eu estou querendo falar, tá? Olha só, no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, olha só o que é que diz. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, gente. Porque o que a gente está vivendo aqui é cumprimento de profecias, tá? Olha o que é que diz aí. Dá uma olhadinha no teu celular, no notebook. Diz o seguinte, 1 Samuel, capítulo 8, verso 5. E disseram-lhe, eis que já está velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, o povo pedindo o quê? Um rei. O povo pedindo um rei. Eu fico observando aqui, não é diferente de hoje. Bora lá, bora entender aqui para você entender. E disse mais o seguinte, Samuel orou ao Senhor. E diz o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não têm rejeitado a ti, antes a mim, e me têm rejeitado para eu não reinar sobre eles, conforme todas as obras que fizer, desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram e aos outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Olha só, agora, pois ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declare-lhes qual será o costume do rei, o que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que pediu um rei, e disse, este será o costume do rei, que houver de reinar sobre vós, eles tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e como seus cavaleiros para que corram adiante dos seus carros. É o que vem acontecendo hoje. E os porá por chefes de 1000 e por 50 para que lavrem a sua lavoura e façam a sua cega e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros, e tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. Gente, a gente está vendo e está convivendo. A gente está vendo isso hoje, não só no Brasil, quanto no mundo inteiro. O tanto de pessoas que estão sofrendo, por exemplo, aqui no Brasil, tanta terra, tanta comida, por que tanta gente passa fome? Olha o cumprimento das profecias. E as vossas sementes, as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos teus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho que você tem, e vós lhes servireis de servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Nesse período, Deus, disse bem claro a Samuel, Samuel, o povo está pedindo um rei. O povo está pedindo um rei. E aí Samuel orando ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel, o povo me rejeitou. O povo me rejeitou. É diferente hoje? Lucas 12. Olha o que é que diz no livro de Lucas 12, para você entender. Lucas 12, versículo 48. Olha só o que é que diz. Dá uma olhadinha. Mas os que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites, será castigado. E qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Gente, isso aqui significa poder. Muitas pessoas que querem poder e entram no poder, conseguem poder. Hoje o poder se dá muito politicamente.
e tem muito poder. Esse poder, como assinatura, faz muitas pessoas sofrerem, dependendo do que vem por aí. O que é que a gente está vendo hoje? Muita gente sofrendo. E Deus, nessa passagem aqui é clara, que qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá. Então quem mais poder tem, mais será cobrado. E o Senhor, Ele estará voltando para se fazer justiça. Nada passará despercebido, nada, nada. Quer mais? Livro de Provérbios, capítulo 29. Olha o que diz o livro de Provérbios, capítulo 29. Gente, estamos passando pelo cumprimento das profecias. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme, o povo sofre. Falta de temor a Deus termina sobrando para quem? Para as pessoas mais simples, mais humildes. O povo começa a gemer. Para por aí? Não para por aí. Isso é no mundo inteiro. Tanto o sofrimento que a gente vem conferindo. Mais uma passagem que fala no livro de Marcos, capítulo 2, no verso 17. Olha o que é que diz. Dá uma olhadinha aí para você entender, eu vou finalizar isso aqui. Diz o seguinte, ó. E Jesus tem ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico. Os sãos, ou seja, as pessoas sadias, as pessoas que estão com a saúde boa, não precisam de médico, mas sim os que estão enfermos, doentes. Jesus falou, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ou seja, o Senhor está dando uma chance. Quando ele veio para os que estão ou estavam naquela época enfermos, doentes. A mesma coisa é hoje. Quando alguém fala do Senhor Jesus, quando alguém fala de Deus para você, ele está falando porque sabe que você está precisando ouvir essa palavra. Ele diz, eu não vim chamar os justos. Os justos são aqueles que obedecem a Deus, que já estão na linha. Esses já serão chamados. Agora, ele veio também para os pecadores. O que é que a gente tem hoje no mundo? Tantos e tantos pecadores. Jesus, né, o Senhor, Deus, ele abomina o pecado, mas ama os pecadores. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Com várias passagens bíblicas que estamos enfrentando nesse momento um período difícil, não só no Brasil, quanto no mundo inteiro. As pessoas querem falar de tortas, de bolos, falar de piadas, mas ninguém quer falar de que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, estará voltando. E o que você está enfrentando hoje é difícil, é delicado, mas tenha calma. Procure ter sabedoria. Peça a Deus força, porque tudo isso vai passar e o seu galardão vai chegar até você. Muitos que estão enricando de forma irregular, através de corrupção, através de tanta coisa errada, esses serão cobrados. Esqueça, não tenha exemplo, não usem esses como exemplos, mas sim os exemplos olhando para cima, olhando para o céu, que lá tem um Deus Pai, um Deus maravilhoso, um Deus todo-poderoso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, que Ele está dizendo para você, meu filho, eu não te esqueci, teu projeto ainda vai ser concluído, continue orando, rezando, nessa luta, nessa vida, a tua vitória, o teu galardão vai chegar, tá? Lute, continue pedindo sabedoria, força e continue tendo fé em Deus. Mesmo que tantas injustiças que a gente está enfrentando, vendo, conferindo, tanto aqui no Brasil quanto no mundo inteiro. As pessoas só querem saber disso aqui, dinheiro, poder. Mas vai chegar um dia que as portas serão fechadas, não haverá mais tempo e o ranger de dentes vai acontecer. Então, se você teme a Deus, continue. Ó Senhor, te agradeço, porque tudo que a gente está vivenciando hoje, que está vendo hoje, é o cumprimento das profecias, tá? Receba de Deus essa palavra, que Ele estará voltando e vai levar os seus, o seu exército, o exército santificado, será arrebatado. Ele vai levar cada um dos seus. Se você tem alguém da sua família que ainda não quis aceitar Jesus como único Salvador, eu digo para você, manda esse vídeo para ele, para ela, diz, olha, a hora vai chegar, estamos conferindo que são os últimos dias, é o cumprimento das profecias, é o que a gente está vendo hoje, tanta gente sofrendo, muita gente sofrendo,
E o tempo está acabando. As portas serão fechadas. E quando fechar, não tem mais, meu Deus, me dê mais uma chance, não tem mais o que fazer. Depois que as portas se fecharem, você teve todas as chances de conseguir enquanto as portas estavam abertas. Então aproveite agora que a porta está aberta. E o Senhor quer salvar você. O Senhor quer transformar a sua vida. A vida de algum filho que você tem que ainda está no mundo. Tá? Então fica com essa palavra. O Senhor te ama muito. Por isso que colocou o seu filho, Jesus Cristo, para ser humilhado, crucificado. Cuspiram na cara dele. Ele foi lá. Morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Ele foi lá no inferno pegar as chaves. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. E foi para o céu preparar moradas. Vai voltar para fazer justiça. Deus é amor, mas também é justiça. E a justiça vai acontecer. Creia. Creia nessa palavra. Amém? Quem pode dizer aqui, amém? Glória a Deus, tá? Dia 18 começa, a gente vê muita injustiça com essa questão de pente fino, né? Eu já vi muita gente aqui reclamando, Alex, eu já fiz minha atualização e voltei a receber em junho, quando foi agora no mês de julho, me bloquearam de novo. Eu já vi tantas pessoas serem bloqueadas. E aí o governo diz, volte no CRAS, atualize. É a mesma informação que eu estou passando, né? Vá no CRAS, atualize e aguarde se esse desbloqueio irá acontecer, já que a data prévia é que tem que fazer essa análise, tá certo? Você deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui é para você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo, o nome inscrever-se, destacado vermelho? Clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, tá bom? 3 listas nesse mês de agosto, hein? Lista de novas famílias, estamos aguardando a entrada do Bolsa Família. Lista do retroativo, principalmente quem foi bloqueado, os unipessoais, as pessoas que moram só. E uma terceira lista de retroativo, junto com o Vale Gás, né? Muita gente está perguntando, será que eu entro agora no Vale Gás? Deus queira que sim, né? Que dê certo agora essa lista aí nesse mês de agosto, tá certo? Estou lá no Instagram, pessoal, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer, tá? Escuta a nossa rádio, tá no ar aqui, ó, embaixo, eu vou deixar o link, radiobrasilfm.radio12345.com, tá destacado aqui embaixo, em azul. Programação, ó, linda, maravilhosa, você vai amar, ok? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que o Senhor possa estar, né, com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo esteja no seu lar operando maravilhas, que haja transformação. Tá difícil, tá delicado, mas você não pode perder a esperança, tá? Continue tendo fé em Deus, continue orando, persista. Um grande dia vai chegar. Deus nos abençoe. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.